Olá a todos, então vamos hoje fazer a correção da prova de necrópsia de Minas Gerais. Então, uma prova pela banca Sebrasp. Eu achei uma prova de um bom nível, né? Eu olhei as questões, achei bem feitas, porém, é aquela história, né? Apesar que no edital pedia técnicas de necrópsia, não falou em nenhum momento de técnicas de necrópsia, não falou em nenhum momento de instrumentação. Eu achei isso muito estranho. Uma prova de necrópsia não falar nada de necrópsia. O pessoal, eles priorizaram o transporte de cadáver e biossegurança. Porém, as questões, pelo que eu pude ver, elas estão bastante assim, com uma certa lógica. Você conseguindo fazer a questão, em algumas delas, pela lógica, você consegue. Outras já está nem tanto, outras questões já eu achei muito, muito assim, né, questões, sei lá, as questões confusas. Porém, nós vamos aí, né, começar aí com essa questão aqui, questão 31. Em uma investigação de homicídio, foi designado um técnico auxiliar para apoiar os peritos na cena do crime, cometido em um apartamento fechado, onde o corpo foi encontrado em decomposição inicial, está apodrecendo. Na chegada ao local, a prioridade imediata é garantir a preservação das evidências biológicas do corpo. Eu quero preservar ali, né, as evidências biológicas. Nessa situação, deve-se inicialmente aplicar desinfetante no ambiente para reduzir odores e riscos biológicos. Jamais vai jogar desinfetante ali. Cobrir o corpo diretamente com barreiras plásticas para evitar contaminação externa. Então, olha só, eu nunca vi cobrir o corpo com barreira plástica em decomposição. Não vi, nunca vi isso. Já vi na rua colocar lençol branco, né? Mas também não é nem indicado. Documentar fotograficamente o corpo na posição em que foi encontrado antes de realizar qualquer manipulação. Embora, olha só, isso não tem a ver com evidência biológica, concorda? Olha só que eu achei esquisito. Isso não tem a ver diretamente com evidência biológica. Mas no contexto aqui, inicialmente, realmente, a perícia diz tirar foto do corpo na posição que ele está. E D, realizar a limpeza superficial do corpo. Não. Então, na minha opinião, a letra C, embora vocês entendam, não tem a ver. Olha só o que ele fez: a garantir a preservação das evidências biológicas. Foto seria, né, o local do crime em si, não evidência biológica. Porém, né, é o que eu falo, tem que pensar o que a banca quis dizer. Será que eles podem pôr essa aqui como certa no gabarito oficial? Até podem, gente, mas não é o usual. Nunca vi pôr barreira plástica em cima de corpo em preservação inicial. Entendeu? Então, alguém quer colocar no chat aí alguma consideração ou não? Pode escrever no chat aí, quem tiver aí online aí, para tem que ter alguma. Eu acho, na minha visão, é essa a correta, a que fala de tirar a foto do cadáver, né? Como ninguém manifestou, creio que vocês estão concordando comigo, né? Eu acho. Então, vamos lá. Questão 32. Em uma necrópsia no IML, um técnico auxiliar atua na preparação de um corpo recuperado de uma enchente, com sinais de afogamento e possíveis detritos orgânicos. Durante o procedimento, surge a necessidade de coletar amostras de tecidos para análise toxicológica. Então, esse corpo veio, né, no IML, lá de uma enchente, tem detritos, né, folha, terra, tudo mais. O passo operacional correto para auxiliar na coleta. Vamos lá. Armazenar as amostras em temperatura ambiente até o final da necrópsia para reduzir o tempo de realização da perícia. Não tem nada a ver isso aqui.
passo operacional não é esse. Realizar a coleta após a lavagem completa do corpo. Se eu estou lavando, estou tirando vestígios. Negativo. Coletar as amostras diretamente com pinças comuns e armazená-las em recipientes plásticos devidamente identificados. Não é pinça comum, é tudo estéril. Preparar kits estéreis com lâminas e frascos, bem como garantir identificação imediata. Então, gente, o mais correto é o mais, como dizer, o mais científico. Tem que ser tudo estéril. Né? Pinça comum, ela pode, entendeu? Então, tem que ser tudo feito, pessoal, tudo feito de forma o quê? De forma, né, de forma bem científica. O mais científico é o quê? É tudo estéreo. Então, é a letra B aqui, tá bom? Ó. Então, essa questão, pela lógica, não vou guardar em ambiente até. Não, eu tenho que preparar o kit e colocar ali. Eu não posso lavar o corpo, eu não posso pôr pinça comum. Então, gente, vocês veem, pela lógica, você vai seguindo uma lógica. 33, em apoio a uma perícia de acidente de trânsito fatal, o técnico auxiliar participa de uma remoção do corpo de dentro do veículo danificado para transporte ao IML. O corpo exibe lesões externas visíveis e possível contaminação por fluidos automotivos, como óleo ou gasolina. Derramou no cadáver. O procedimento para garantir o manuseio seguro e a preservação integral das evidências, conforme protocolos, consiste em retirar do veículo o corpo e posicioná-lo ao ar livre, permitindo secagem natural dos tecidos e resíduos antes de prosseguir com o transporte. Vou tirar o corpo e deixar ali secando. Não tem nem lógica. Você vai imaginar que situação. Eu tiro um corpo de um carro lá, capotado, e vou pôr para secar. Não tem lógica. Utilizar luvas de látex nitílicas padrão e extrair o corpo diretamente para uma maca convencional. Isso não está preservando nada ali, certo? Então, só usar a luva e puxar o corpo. Não é nada de biossegurança. Ó, biossegurança. É só luva, gente? Não. Realizar a lavagem imediata do corpo com água e sabão neutro no acidente, eliminar detritos? Não. Eu vou no local do lá lavar o cadáver. É a letra C, olha aqui. Empregar prancha rígida de mobilização espinhal e antes de qualquer contato com o corpo, paramentar-se com um conjunto completo de equipamentos de proteção individual, incluídos macacão impermeável, máscara e óculos. Essa é a correta. Embora, lembra que eu já falei com vocês várias vezes, uma coisa é a vida real, outra é o concurso. Nós não usamos essa prancha, gente, para tirar corpo de veículo. Usamos já o saco, aquele saco de cadáver, tá bom? Prancha, quem usa muito é bombeiro, para tirar de local de difícil acesso. Porém, entre as questões, qual é a mais lógica em relação à biossegurança? Essa aqui, a letra C. Então, quando você for fazer a questão, lembra disso, não tem que pensar no como é que é o dia a dia, eu tenho que pensar na norma. Então, boazinha essa questão. Questão 34. Durante apoio a uma perícia sobre morte suspeita em hospital, o técnico coordena a movimentação de um corpo obeso com dispositivos médicos inseridos para a transferência ao ML do elevador. Ele deve ter catéter, né? Deve ter tubo ali, vai tudo junto com o ML, tá bom? A técnica deve garantir estabilidade e preservação de tubos e catéteres como evidências. Empregar cintas de elevação sobre os braços do corpo para a distribuição do peso. Aquelas cintas aqui, levantar por aqui, gente, por aqui, pela axila, jamais. Posicionar o corpo de lado do elevador para otimizar espaço e equilíbrio. Não, né, gente? De lado. Realizar documentação fotográfica e remover os dispositivos no local para reduzir o peso e facilitar carregamento. Gente, na questão fala o seguinte: garantir a preservação dos tubos. Olha isso, às vezes a pessoa não lê nem o enunciado. No enunciado fala que é para garantir os tubos e catéter.
Como é que eu falo para remover? Errado, então, essa aqui. Usar maca hidráulica reforçada com uma equipe de 4 auxiliares para movimentar o corpo com os dispositivos médicos preservados. Então, pela lógica, gente. No dia a dia, vai ter maca hidráulica nos hospitais? Nem sempre. Já busquei corpos muito obesos que não tinha maca, não, e foi 6 pessoas levando na mão, na maca comum, gente. Entendeu? Então, gente, é uma questão lógica, tá bom? Letra A. Deixa eu ver aqui o chat, as pessoas estão caladinhas, é porque estão concordando, né? Concordo, quem cala consente. Então, vamos lá, ó. 35, na floresta, tem um corpo com sepultamento clandestino, está enterrado, né? Ó. Só que enterrou logo, né? Ó, rigidez avançada e solo aderido, né? Está bem rígido. O terreno irregular exige técnicas que preservem as evidências de sepultura. Vamos ver o que é mais comum. Ó, envolver o corpo em plástico para proteger contra arranhaduras pós-mortem. Nunca ouvi falar de envolver. Olha só, gente, colocar no invólucro é uma coisa, envolver em plásticos é outra. Entendeu? Usar cordas para arrastar o corpo. Não vai arrastar o corpo. Mobilizar ele verticalmente com alavancas. Vai colocar o corpo em pé, gente. Vertical? Não. Empregar suportes portáteis com rodas off-road, então um rabecão de 4x4 e fixação para manter a orientação do corpo. A mais lógica essa aqui. Não é pôr em plástico para proteger, né? Porque, olha só, se dizer de colocar o corpo em um invólucro, certo. Mas volta para o enunciado. O método de transporte mais apropriado. Está falando do transporte. Entendeu, gente? Aqui, mais uma vez, no enunciado, ele já fala o que ele quer. É do transporte, não é de envolver no plástico. Qualquer prova de concurso é para ler com calma, gente, porque tem essas pegadinhas aqui, tá bom? Questão 36, então aqui ficou a letra D. Um técnico de afogamento, em um ambiente, né, da fase enfisematosa, lembra, inchado, gases. O transporte exige técnicas que minimizem risco biológico e ergonômico à equipe e que preservem o corpo até a realização da perícia. O procedimento mais adequado de movimentação do corpo. Colocar um corpo em container plástico selado imediatamente após a recuperação aquática. Container. Não conheço pôr em container. Envolvê-lo em lonas impermeáveis para conter fluidos durante o carregamento manual. Gente, não está claro que é invólucro cadavérico. Muito, sim, esquisito. Lonas, vamos ler o resto. Realizar sua movimentação, adequado de movimentação. Realizar sua movimentação em dupla, segurando pelas axilas e pelos pés para melhor distribuição de peso. Olha só, a gente perguntou para movimentação. Envolver em lona, pode ser? Lonas. E a última, utilizar macas com barreiras laterais para drenagem controlada, estando a equipe paramentada. A equipe paramentada, ok. É a primeira item aqui que fala de paramentação. Ó, porque ele está como, gente? Podre. Então, esta é a única questão que falou de EPI, gente. Entendeu? Corpo em putrefação, não tem como levantar pelo pé, ele está desse tamanho. Então, você tem que imaginar esse cadáver inchado ali. Então, eu colocaria a D, porque fala de EPI e essa marca com barreira para não vazar, gente. Né? Mas eu achei uma questão confusa. Eu achei
Assim como a primeira lá que nós falamos, ó, eu estou curioso para ver o gabarito oficial da 31. Se alguém anotem para mim aí, vou pôr aqui no nosso grupo aqui. Questões que eu vou brigar lá. Quero ver a 31 e agora a 36. Essas duas são questões que eu estou com duvidazinhas. Eu estou achando meio complicadinha essas duas questões aqui, tá bom? Mas vamos em frente. Agora, a outra página da prova. Agora é a 37. Ó, operação após um desastre natural com múltiplas vítimas. O técnico atua no armazenamento temporário de um corpo recuperado de escombros, com sinais iniciais de decomposição e possível contaminação por detritos orgânicos. O IML está sobrecarregado, para variar, né? Logo, é necessária a preservação de evidências até o transporte. O método de armazenamento mais adequado para essa condição operacional. Entendeu? Vamos ver. Armazenar o corpo em container de madeira vazado. Container de madeira. Gente, então, deve ser a ordem das questões, deve ser as mesmas questões com outra ordem ou alternativa. Aí você corrigir, você depois vai ver a gravação e você vai pela questão, pelo enunciado. Entendeu? A não ser que seja totalmente diferente. Aí você manda no grupo lá, Edmilson. Se for uma prova toda diferente, aí eu vou achar interessante. Aí eu corrijo de novo a outra prova, tá bom? Então, depois mande no grupo, Edmilson. Tira as fotos depois aí, manda no grupo lá para a gente ver. É até bom para a gente saber. Teve prova diferente mesmo. Olha só, gente, armazenar o corpo em madeira com exposição ao ar ambiente? Não. Envolver o corpo em lonas absorventes, gente, em áreas sombreadas. Gente, lona, madeira, não é para conservar cadáver. Utilizar a câmara refrigerada até 4 graus. Olha só, esse corpo, após o desastre, ele tem que guardar esse corpo, ele não está no ML, pelo que eu entendi, né? Mas tem que arrumar uma câmara, pessoal. Entendeu? Quando não tem assim, até caminhão, quando teve o acidente da Gol, pessoal, que foi 150 copos lá para a de Brasília aqui, um dia eu faço um vídeo sobre isso ainda, tá bom? Lá no meu canal. Nós usamos caminhão frigorífico. Então, a Defesa Civil tem caminhões e consegue caminhões frigoríficos, tá bom? Não tem uma câmara, aluga, o governo se vira. Arruma uma câmara refrigerada, tem que estar com essa câmara ali, tá, pessoal? Ninguém vai deixar o corpo lá, ó, em saco plástico, temperatura ambiente, jamais. Então, tem um desastre com muito corpo ali, o governo se vira e vai usar essa câmara aqui, tá bom? É a câmara refrigerada. Tem que se virar. Ah, o e-mail está cheio, se vira. A gente arrumou um caminhão, gente. Um caminhão o mesmo que leva para vocês lá iogurte, carne, né? Depois lavou, tá novo o caminhão, entendeu? Então, é assim. Entendeu? Lavou o caminhão, tá novo. Espera aí. Isso, Marina. É uma confusão, porque isso é parte mais do dia a dia. E olha que nem pediu no edital desastre de massa. Ninguém pediu desastre de massa no edital, né? Mas é uma questão enjoadinha, né? Essa aqui, homicídio, organizou as câmaras frias para múltiplos corpos em diferentes estádios, incluindo um com rigidez avançada. O cara que fez a prova gosta, né, de rigidez avançada. A gente não tem rigidez avançada, ou está rígido ou não está. O termo é rigidez completa, né? Rigidez avançada. Eu não conheço, tá bom. A temperatura de 0 graus, não. 0 graus congela. 5 graus com ventiladores internos para uniformidade térmica geral. 10 graus com prateleiras abertas para a circulação de ar entre os corpos. Ou
2 a 4 graus com divisórias isoladas e sensores de temperatura por prateleira. Então é o seguinte, pessoal. Se fosse, vamos de novo pensar, olha isso, gente. De novo, no que a pessoa fez quando fez a questão. Essa também vai lá para a minha questão com dúvida, 38. Por quê, gente? Olha aqui. O mais. Ele coloquei corpos em diferentes estágios. Ele quer dizer o seguinte: cada corpo de um jeito, que eu quero dizer mais frio ou menos frio. Olha aqui. Divisórias isoladas e sensores de temperatura por prateleira. Ele quer dizer o seguinte: os mais de putrefação querem que fique mais gelados, e os outros não. No dia a dia isso é feito? Não, jamais. Eu estou seguindo o raciocínio dele. Entenderam? Eu marcaria a letra B. Entendeu? Por quê? Se eu falo que é para manter diferente, ó, diferentes estágios, eu quero otimizar o espaço da câmara, eu quero um mais gelado, outro menos gelado. Se não fosse isso aqui, podia ser isso aqui, ó, os 5 graus, geral. Né? 5 graus também pode. Lembra que o normal, né? Mas o normal, gente, é 2 a 4, não é 5. Ah, mas no livro ele fala até 8. Sim, até 8. Mas vocês estão entendendo como é complicado? Tem que imaginar o que a pessoa quis dizer. Eu marcaria a letra B. Eu não sei o que ele vai colocar lá, e é isso. Eu tenho que pensar o que a que fez a prova quis dizer. Esse é um grande desafio. O que a pessoa que fez a prova quis dizer. Então, um grande desafio nosso. Ó, durante uma perícia na pandemia, tem um corpo com suspeita de infecção transmissível, recuperado da casa com fluidos corporais. O armazenamento mais seguro. Utilizar a unidade de refrigeração isolada a 2 graus, com ventilação filtrada, sendo obrigatório o EPI. De novo, o EPI. Vamos ver o resto. Armazenar o corpo em duplo envoltório plástico introduzido em câmara a 4 graus para contenção da propagação viral. Olha só, gente. Essa aqui, a A e a B, eu considero como certas. Vamos descer aqui. Colocar o corpo em sacos biohazard, aquele saco de perigo. Porém, olha o erro aqui. Temperatura ambiente. Entendeu? Não é ambiente, tá? Já não é AC. Manter o corpo em freezer menos 10 graus. Picolé? Não. De novo, olha aqui qual o problema aqui. Aqui fala que é isolado, numa geladeira isolada, ventilação filtrada e com EPI pela equipe. Aqui fala que é na câmara 4 graus em duplo plástico. É uma confusão, porque aqui ele fala do envoltório. Aqui ele não fala, ele fala só do EPI. Vocês entenderam que sacanagem? Porque para ser completo tinha que ser o quê? Usar o EPI e o envoltório. Entenderam? Então, em uma ele falou do EPI. Certo? Vamos voltar então aonde? Olha o que ele falou. O protocolo mais seguro e adequado. Ele não está falando do EPI aqui, mas subentende, né? Eu, Alexandre, marcaria a B, tá bom? Eu marcaria a B, mas eu não acharia estranho colocar na A também. O que vocês acham? Porque, na realidade, a A faz EPI e é unidade isolada. Eu vou mudar para A, tá, pessoal? Vou mudar para A só para isso aqui, ó. Para ele ficar isolado. Então, eu mudei de ideia agora. E você na prova pode mudar de ideia? Pode também. Então, eu vou marcar a minha A aqui, tá, pessoal? Só por causa disso aqui, ó. De ser isolado. E por que falou da EPI? Porque falou o protocolo seguro adequado para guardar o corpo. Então, para operação, o EPI, eu marcaria a A, pessoal. Mas eles estão, igual eu falei, gente, não são questões mal feitas do Sebrasp. Só que a questão tem que pensar o
que a pessoa quis fazer ali. Vamos lá. Escadaria urbana após queda fatal. Um corpo com lesões espinhais visíveis para descida controlada até o veículo. O equipamento deve suportar o peso e preservar o alinhamento postural. Isso é a maior mentira do mundo, gente, presta atenção. Ele tem lesão na coluna. Vai mudar o quê, gente? Se ele dobrar um pouquinho para lá ou para cá o cadáver. Isso de preservar a coluna, se a pessoa estiver viva, para não ter lesão. Então, já começou errado isso aqui. Gente, olha isso aqui. Alinhamento postural no cadáver, para quê? Assim, cuidado para não quebrar. Já está quebrada a coluna. Cuidado para não quebrar mais. Como assim? Então, assim, eu não achei interessante. Né? Vamos ver. Qual a opção que descreve o tipo de maca? Vamos de baixo para cima. Maca dobrável de alumínio nem existe. Maca de lona reforçada com alças manuais. Maca inflável portátil para amortecimento suave. Não, não é avião, não, que desce, não. E maca rígida com espuma ortopédica. Olha só, gente. Letra A e a C. Vida real, gente. Uma maca de lona que você desce com o pessoal. Entendeu? Vida real, eu acho mais lógico. De novo, o que a pessoa que fez a prova quer dizer? A coluna. Tem que manter a coluna reta. Como ele falou isso aqui, gente, o que é mais lógico? Uma espuminha e fixador na coluna. Apesar que isso não usa em cadáver. Isso não usa em cadáver, gente. Mas o cara pôs na questão que ele quer que ele desça com a coluna retinha. Se ele não falasse isso, eu ia marcar logo a lona, gente. Entenderam? Porém, ele colocou isso aqui. Aí eu quero a coluna retinha. Aí lascou. Aí eu marcaria a letra A. E eu acho que vão marcar a letra A também. Entenderam? Então, gente, é dureza, pessoal. Tem que pensar mesmo o que a pessoa, hoje em dia, o cara da banca quer que você pense o que ele quis dizer. E nós estamos criticando já ele. Ele ia pôr de graça, gente, nada no enunciado é de graça. Ele ia pôr isso aqui, que a coluninha quebrou e eu quero que seja a coluninha retinha. Então tem que ser marca ortopédica. Se bem que cadáver não usa isso, mas tudo bem. Certo? Tranquilo aí? Deu para ficar claro essa questão aí, gente? É complicado. Então, Marina, o filtro, né, o filtro não garante, assim, garante entre aspas, porque o grave em si ele não vai transmitir, não vai tossir, entendeu? Então, não é aquela coisa, é uma segurança a mais o filtro lá na questão anterior, né? O filtro, né? Ele faria, né? Ele realmente ajudaria. Mas o que eu achei mais interessante ser isolado, não ser no meio dos outros, na câmara. Aquele colocou só naquela geladeirazinha. São detalhes, entendeu? Eu posso estar errado, gente, eu já estou falando. Banca, ninguém sabe a cabeça da pessoa. Nessa questão aqui, ele pode muito bem marcar como seta B, por exemplo. Pode. E depois, a gente que lute para fazer com o recurso. Eu estou seguindo a lógica do que ele falou aqui, que a pessoa faz enunciado com a intenção de confundir, entendeu? Ninguém mais quer fazer uma prova, marque essa aqui, o que é o que é. Não. Então, vamos aqui. 41. Indispensável para garantir a asepsia. Gente, moleza essa questão. De graça. Câmara fotográfica, balança, lanterna forense ou solução desinfetante. Asepsia, desinfecção, né? Essa questão de graça, né? Essa aqui, pessoas de ideias que nunca nem viram necrópsia, laboratório faz, né? Eu vou até a asepsia com balança, lanterna ou câmara. O médico legista quer amostra de sangue para exame toxicológico. Procedimento mais adequado para preservar a integridade. Solicitar ao médico legista que ele mesmo realize a coleta, pois esta é uma tarefa
exclusivamente médica. Olha aqui, amei. Eu também, amei também. Essa aqui, ó, se vira aí, ó. É problema seu. Né? Vontade nós temos de falar, não pode, então não é letra A. Coletar em uma pipeta descartável e depositá-la em um saco plástico. É eu tirar o sangue e pôr no saco plástico. Não. Coletar o sangue em um frasco genérico, rotulando apenas após a conclusão do exame. Não. Também está bem fácil, galera. Seringa e agulha estéril para pôr o sangue de um vaso calibroso. Lembra que eu falei? A aorta femoral, transferindo para o tubo adequado, identificando imediatamente. Moleza. Um corpo é admitido em estado avançado de decomposição, o que dificulta a sua identificação visual. Auxiliar é o responsável pela recepção do corpo. Você recebeu um podrão. Você recebeu um podrão lá, entendeu? Vamos lá. Para identificação e manejo do corpo. Iniciar a preparação para a necrópsia visando agilizar o processo, visto que a identificação, nesse caso, levaria muito tempo. Opa, peraí, né? Calma. Conferir a documentação da entrada, a guia de recolhimento, verificar qualquer marca ou objeto que pode auxiliar, documentar fotograficamente o estado do corpo. Isso, no ML daqui, a gente não faz isso, tirar foto, não. Quem faz é outro pessoal, mas aqui está correto. Descartar objetos pessoais e envolver o cadáver em lona plástica antes do qualquer registro. Até poderia envolver o cadáver, mas descartar objetos pessoais, gente, vai ajudar a identificar. Jogar fora anel, carteira? Não. Registrar o corpo como não identificável e encaminhá-lo diretamente para a câmara fria, aguardando familiar para reconhecer. Não. É isso aqui, gente. Lembra? Você é responsável pela identificação quando recebe o corpo. Não tem nome? Não identificado. Põe lá. Tem que esperar parente nenhum. É a letra B. Não, está dificilzinha essa questão. Opa, pulou para outra aqui. Peraí que eu salvei várias. Agora é qual, gente? Parou qual lá? Me ajudem. Eu parei em qual lá? 43. Agora tem que ir para 44. Espera aí que eu vou abrir aqui. Onde está? Aqui. 44. Vamos lá, ó. Tá meio embaçadinha. Vê se tem uma outra versão aqui. Espera aí, calma, calma, galera. Eu vou achar uma versão aqui. Só um pouquinho. Só um minuto. Eu vou achar uma 44 boa. Eu só tô com essa aqui mesmo, mas vai essa mesmo, galera. Tá meio embaçadinha, mas dá pra ler. É bom pra vista. Vamos lá. Ó, melhorou aqui a imagem. A principal função do formol é o quê? Fixar as estruturas celulares, prevenindo a autólise e a putrefação. Isso. Acelerar a decomposição. Não, gente. Manter a flexibilidade. Não, ele vai ficar duro. Eliminar todos os micro-organismos na amostra. Não é essa a função é fixar, prevenir que apodrece e fazer exames. Letra A, moleza. Ao final de um dia intenso no setor de necrópsia, que vai limpar o ambiente. O auxiliar nota tem instrumentos sujos, materiais de consumo descartáveis utilizados. Qual é o trabalho em relação à segurança e eficiência? Descartar todos os materiais em um único saco de lixo. Não. Deixar os materiais sobre a bancada para serem limpos
e organizados pela equipe no turno seguinte. Aqui é FD. De quem é essa? Não lembro. Parabéns. Isso é o que eu falaria para o plantão que fizesse isso comigo, viu? Eu faria isso também. Separar os instrumentos metálicos para pré-limpeza e encaminhamento à esterilização e descartar os materiais descartáveis em lixo comum. Opa, lixo comum? Não. Descartar os descartáveis em recipiente específico, lembra? Descarpac, e encaminhar os instrumentos metálicos para pré-limpeza e desinfecção. Olha outro erro aqui. Eu falei na aula. É esterilização ou desinfecção? Instrumental de necrópsia, desinfecção. Letra D. Parabéns. 46. Outro cadáver em putrefação sem identificação. A suspeita que não dá para identificar pela vista, pela visão, e nem pela papiloscopia. Lascou então, hein? O auxiliar é instruído a preparar uma sala para necrópsia em identificação indireta. DNA, arcada dentária, né? Não tem como tirar mais digital. O que vai ser feito antes para otimizar a coleta? Isolar o corpo em um ambiente separado por 24 horas para aguardar uma possível identificação pelos familiares. Espera o pai para ver. Não dá para ver? Se quem falou que não dá para ver visual, vai ver o que o parente? Nada. Preparar os instrumentos de rotina, aguardando instruções do legista. Calma. Quanto mais completo, melhor, gente. Vamos lá. Providenciar uma câmera de alta resolução. Não é você, não. Assegurar a disponibilidade de frascos estéreis e tubos adequados para coleta de fluidos, além de recipientes apropriados para ossos ou dentes para DNA. Gente, você vai ajudar a fazer identificação indireta. É o mais completo possível. Aqui está bem completo. Então, letra C. Qual é a classe de desinfetantes recomendado para desinfecção de superfícies e equipamentos em caso de alto risco? Desinfetante de baixo nível, sabão, gente. Não. Superfície e equipamento. Pele, de novo, gente, é só ler. Superfície e equipamentos. Pele. Não. Sobrou 2. Esterilizantes químicos a frio. Glutaraldeído em uso contínuo para a superfície. E desinfetantes de nível intermediário, compostos clorados, hipoclorito, fenol. Gente, desinfecção, lê aqui, esterilizantes. Desinfecção, e nós temos esterilizantes e desinfetantes. Qual é pela lógica? Desinfetantes, nível intermediário. Aqui. Certo? Vamos lá. Durante o indivíduo que morreu de cianeto, ele está lá para coletar material. A inalação é muito perigosa e tal, é volátil. É só em livro. Jamais você vai ter um cianeto ali, respirar e morrer. Mas no livro, sim. Então, se no livro fala, tudo bom? Se no livro fala que acontece, não é impossível, gente, mas eu jamais vi um cianeto lá, vai respirar, vai morrer. Tudo bem. Enfim, ele quer coletar e limpar após o exame. Apenas usar luvas, coletar a amostra em saco plástico, só luva e a máscara. Submergir tudo em álcool 70. Não, mas não tem máscara. Aí, cadê de novo? Solicitar que o médico legista realize tudo, pois a tarefa é alta periculosidade, não compete ao auxiliar. KKK, amei. Faltou aqui, hein? Colocar também aqui. Olha, não vou mexer com isso, é perigoso. Eu tenho família, entendeu? Você, sei lá,
tem mais capacidade do que eu. Então, mexe aí. KKK, faltou, quem mandou a prova está com um erro gravíssimo. Não pôs aqui KKK, amei. Então, Marina, né? Deve ser a Marina. Tá um defeito seu não ter colocado aqui KKK, amei. Coletar as amostras para rápida evaporação do cianeto. Lavar com água e sabão, descartar em lixo comum. Gente, entendeu? Por mais que esteja assim, eu nunca vi isso, cianeto. Você vai pela lógica. Aqui não tem máscara. Aqui, médico faz. Aqui, lixo comum. Qual que sobrou? Lembra, a mais complexa. EPI, frasco hermético, hipoclorito, ambiente ventilado. Você não tem nem que fazer o curso que eu dei, gente. Você tem, obrigado por ter feito o curso. Mas a pessoa que do nada eu falo assim, valendo 1 milhão, não, melhor não, 1 milhão cozido. Valendo 1 milhão cozido, essa questão aqui, faz para mim. A pessoa consegue, às vezes, cortar muito de milho, né? Então, ó, a opção, o destino de uma amostra de formol a 10%. Já não vai usar mais essa amostra. Olha, interessante, gente. Ó, ela é infectante, o formol ele mata tudo. Vai ser colocado em autoclave. Gente, autoclave é para material, não é para nada orgânico. Eu até poderia mandar incinerar, mas, gente, não tem autoclave. É a amostra, é o tipo D comum, como lixo doméstico após a remoção do formol. Vai remover formol como? Está no vidro com formol. Joga o formol embora, então a pecinha ficou boa. Não, tá cheio de formol também, gente. A amostra é radioativa, do Césio. É uma amostra lá de Goiânia, lá de Césio. Não é também. E do B, químico. Gente, se eu falei que o formol é risco químico, olha para mim. Se eu ponho uma amostra, presta atenção, que está sangrando, pingando sangue, ela é o quê? Risco biológico, infectante. Quando eu coloquei no formol, ela passou no formol, ela passou a virar uma coisa impregnada de formol. Ela vai virar o risco do formol. Formol é risco o quê, gente? Químico. Então, ela é química, ela vai ser letra A. Tem que descartar em aterro sanitário e tudo mais. Entendeu? Ela vai virar químico, gente. Então, beleza. A limitação da refrigeração de 0 a 4. Qual o problema de ficar geladinho só na geladeira? Nossa casa. Vamos lá. Deixa eu ver. Lembrar que está aqui, meus alunos. Na geladeira lá, da Lili. Lili, se comprar uma carne aí, você pode deixar ela lá no freezer mais de 2, 3 meses, 4 meses. O Natal, você pode comprar agora freezer, um Chester agora, uma carne. Vou pôr agora em março para no Natal eu usar. Eu nem sei se pode durar tanto tempo, não sei. Agora, não sei, não mexo com carne de animais, só humana. Mas, enfim, por mais que você resfrie, não é congelado, não, é na geladeira, tá? 0 a 4 graus, ó. Qual o problema da carne ali? Na geladeira. Ela vai apodrecer de uma forma, vai demorar a apodrecer. Ó, a refrigeração promove a proliferação de bactérias? Não, ela não promove. Ela retarda. Ó, ela impede a coleta de amostras? Não. Ela causa endurecimento irreversível? Não. O congelamento endurece, mas não é reversível. Se congela, descongela. Agora, a refrigeração não impede completamente a putrefação, ela retarda. Ele demora mais a apodrecer, tá bom? Demora mais, mas não impede. Então, é a letra C. E agora eu acho que é a última. Espera um pouquinho. É 51, né, pessoal? Alguém fale, por favor.
É, 51. Creio que sim. Vou partilhar ali. Então, ó, pessoal, cadê, velho? Espera um pouquinho, calma, calma. Lá vamos nós, peraí. Questão 7. Achei, 51. Agora vai. 51. Quanto aos processos de controle de risco biológico, assinale a opção correta. A esterilização reduz a carga microbiana a níveis seguros, sem eliminar totalmente. Não, elimina totalmente, tá? Esterilizar, mata tudo. Descontaminação e a esterilização são conceitualmente equivalentes. Não. Esterilizar mata tudo. Descontaminação, a maioria, igual desinfecção. A desinfecção elimina tudo. Não. A esterilização é tudo. Desinfestação é matar insetos e roedores. Sério. Desinfestação, eu não lembro se eu falei. Se não falei, desculpa aí, galera, mas é o que faz parte. Desinfestação é matar os bichos. Rato, barata, tá bom? Mas aqui seria por eliminação, porque aqui está errado e aqui está errado. Sobrou a letra B. Aqui é a mais coisa aqui, ó, mata tudo. Isso, muito bem. Biossegurança. O cumprimento das normas é responsabilidade individual exclusiva do trabalhador. Não, todo mundo é responsável, inclusive a empresa, o local de trabalho, o INL, tudo é responsável. A biossegurança busca eliminar totalmente os riscos ocupacionais, adotando preferencialmente medidas baseadas no EPI. É impossível eliminar totalmente os riscos. Senão, não existia acidente de trabalho, gente. Então, está errado. O princípio de precaução determina que medidas preventivas só sejam adotadas após comprovação científica do risco. Não, você está prevenindo, não tem que comprovar o risco, tem que prevenir que aconteça o acidente. Então, né? A avaliação do risco em biossegurança deve considerar em consideração agente, atividade, via de exposição e as condições. Lembrando, quanto mais completo, gente, mais, né, correto aqui, D. Um acidente. A avaliação do risco deve considerar o tipo de material, a via de exposição e a situação sorológica. Naquela aula eu falei sobre isso, lembra? Não é todo corte, tem que avaliar várias coisas, é a letra A correta. B. Deve-se aplicar soluções químicas antissépticas na área atingida, como álcool 70, para reduzir a infecção. Primeiro, o álcool 70 não é químico antisséptico. É o seguinte, é para lavar com água e sabão. Entendeu? Então, não é assim. C. A notificação do acidente somente é obrigatória se houver confirmação de infecção. Não é. Acidentou, já falou, notificou. O acompanhamento clínico será dispensável, não precisa se comprovado que o trabalhador usava EPI no momento do acidente. Tem nada a ver. Nada a ver, é a letra A mesmo. Não está difícil. Riscos ocupacionais. Os riscos físicos resumem-se à exposição ao frio. Só esse, gente. E ali a serra. E o barulho também é físico. Errado. O formol, amplamente utilizado em atividades forenses, representa risco químico com efeito agudo e crônico. Sim, o formol tem um risco grande. Vamos ver as outras, mas por enquanto está certo a B. Materiais perfluorocortantes são risco físico. É porque o furo. Não, risco biológico. Se é perfluorocortante, ele vai o quê? Perfurar e levar o quê? Algum tipo de. É porque se eu. Qual o problema se eu cortar com uma agulha estéreo? Entendeu? Então, o risco é biológico. Riscos biológicos estão restritos a cadáver recente e não ocorrem com ossos. Ocorrem sim, gente. Lembra que o osso tem, na medula, tem DNA dentro do osso
tem células dentro do osso, não tem sangue, gente, mas tem células dentro do osso. Tem células viáveis dentro do osso e dentro do osso e dentro do dente também. Descarte. Os coletores podem ser reutilizados após desinfecção. Descarpar, que é amarelinho, não pode. O descarte deve ocorrer imediatamente após o uso em recipientes rígidos e resistentes à perfuração. Sim, lembra, tem que ser rígido. O risco associado a perfuro-cortantes restringe a lesões físicas. Acabou de falar. Risco biológico. Então, errado. O reencape é permitido. Gente, toda prova, até de enfermagem, cai isso. Não é para reencapar a agulha. Letra B, que é a correta. Essa aqui, ética, adorei essa questão. Muito massa. O pessoal do TikTok, do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp. Olha aqui, ó. O consentimento de familiar da pessoa cujo corpo será submetido à necrópsia é dispensável em casos específicos, como, por exemplo, quando há interesse acadêmico. Opa, eu vou usar o corpo para estudos e não tem que ter o parente deixando. O parente tem que doar, sim. Para uso acadêmico tem que ter doação. Então, errado. A necrópsia médico-legal depende da autorização de familiar. A necrópsia clínica do SBO. A necrópsia do IML não tem que ter nenhuma autorização. Errado. A divulgação de imagens necroscópicas é permitida desde para fins científicos, bastando informar os motivos aos familiares da pessoa necropsiada, ressaltando-se a razoabilidade dos fins, o meio acadêmico e a data da publicação. Não tem nada a ver. Aí ele embaralhou falando que basta avisar os parentes. Olha, eu vou divulgar a foto do pulmão do seu parente, que eu achei muito legal ali, e pronto. Tá bom? Na revista tal e no dia tal. Não, 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 não pode. Entendeu? Não pode. Ah, você usa na aula. Não tem nenhuma imagem com identificação que eu uso. Não pode, gente. A dignidade do cadáver deve ser respeitada durante toda a necrópsia. Sim. A dignidade do cadáver sob pena do crime de quê? Vilipêndio. Descarte. O gerenciamento inadequado dos resíduos impacta apenas a etapa de disposição final, sem prejuízo das demais. Gente, impacta todas as etapas. Não é só lá no lixão, aonde vai, ele atrapalha tudo, vai ter vazamento, então está errado. A segregação dos resíduos pode ocorrer em local distinto daquele onde são gerados, sem violação das normas de segurança. Ah, lá no lixão vai separar. Não, tem que separar na sala de necrópsia, não é depois, ó, separar os resíduos. Esse é infectante, esse aqui é na sala, tá errado. O acondicionamento desses resíduos, conforme as normas, previne vazamento, acidente e contaminação. Certo. Por questões de segurança ambiental, todo resíduo infectante deve ser tratado obrigatoriamente no local da geração, não podendo ocorrer unidades externas. Obrigatoriamente no local de geração. Olha, isso aqui é muito complicado. O tratamento, gente, ele pode ser, por exemplo, se eu vou incinerar, ele pode ser outro lugar. Ele não falou de separar, falou de tratar. Olha a diferença. Separar é no ambiente. Tratar, eu posso encaminhar para incinerar em outro lugar, unidade externa. Entendeu, gente? A diferença de tratar e separar? 58. O excesso de preenchimento do coletor de perfuro-cortantes, aquela caixinha, mesmo quando o descarte é realizado de forma tecnicamente correta, compromete a eficácia. Lembra? Não pode deixar encher, tá certo? Olha o resto. A exposição biológica decorrente do manuseio de materiais perfuro-cortantes é risco secundário, é risco primário, é ali. O risco ocupacional encerra-se após o descarte do material em coletor, o que representa o fim do ciclo de biossegurança ambiental. Só vai acabar o risco numa última etapa, for incinerado, for tratado. Não é assim que descartou, não tem mais risco. Não, porque aquela caixinha vai para outro lugar.
Então, não encerra ali, não. A habilitação em nível de pós-graduação na saúde ou biossegurança comprovada dispensa o treinamento e protocolos institucionais à segurança laboratorial e ao gerenciamento de riscos. Ou seja, eu tenho pós nessa área, não tem que ser treinado. Todo mundo arrumou um emprego em um hospital, outro lugar, vai ter que ser treinado. Não tem isso não, tá? E agora tem mais uma, né? 50 e alguma coisa, 52, eu acho. Ou acabou, peraí. Peraí, que agora eu tenho que achar, hein, galera? Tenham calma aí. Será que eu não recebi essa questão? Essa é a última, é a última, pô, tem mais uma, me ajudem. Alguém me ajude. Tem mais duas, vou baixar aqui. Se alguém puder pular no grupo, tá fácil aí, pessoal, ou não. Deixa eu achar aqui essa questão, hein? Peraí. Alguém tiver aí essas questões, bote no grupo. Caça aí, que tá acabando. Achei. É 59,60. Vou mandar aqui pro meu. Peraí. Agora, essa questão. Pronto, recebi aqui. As duas últimas, então, questões. Deixa eu achar aqui no WhatsApp. Só um minutinho, galera. Só um minuto. As duas últimas questões, gente, ó. Estou abrindo agora, paciência. Pronto. Abri, que esse 58, 59 e 60. Vou compartilhar agora. Olha aqui, então. Limite ético, adoro, de novo. A anonimização, ou seja, não sabe o nome, e a impossibilidade de reconhecimento da vítima são condições indispensáveis para usar as imagens para fins didáticos. É o que eu faço nas aulas. Não pode aparecer nada da pessoa, nem pedacinho da orelha. E às vezes teve caso, pessoal, que a pessoa reconheceu o parente pela tatuagem. Então, até isso não pode aparecer, nada. Tá certo. A oposição da família à necrópsia médico-legal por convicções religiosas obsta a realização do exame. Não, não tem nenhum motivo religioso, nada. Não pode impedir a necrópsia médico-legal. Nada impede. A atuação da necrópsia limita-se à execução dos procedimentos, não cabendo ética sobre a forma como o exame é conduzido, já que a observação da ética é só do legista. Não, é o trabalho da nossa ética também. Errado. É a certa e a errada, né, pessoal? Em casos excepcionais, em crimes de grande impacto, comoção pública, a autorização judicial pode desatender momentaneamente as normas éticas, oferecendo uma resposta rápida, concisa e eficaz. Não. Não é porque é famoso o crime que vão mandar não ter ética. Então, é errado. Então, a letra A está certa. A última, biossegurança. A biossegurança aplica-se não apenas a ambientes laboratoriais, mas também atividades externas, como locais de crime e exumações. Sim ou não? Sim. Assim, a grosso modo, sim. Vamos lá. A biossegurança envolve medidas técnicas, administrativas e fundamentais, devendo ser incorporada ao trabalho. Certo. Está certo. O uso do EPI é suficiente para garantir a biossegurança, independente das condições de ambiente da organização do trabalho. Não. Nem sempre o EPI é suficiente, gente. Às vezes tem que ter outras medidas. Ah, tem um corpo no barranco, só usar o EPI. Não, peraí, ó. Você pode escorregar e pode cair. Então a 3 está errada. Aqui, a meu ver, a 1 e a 2, que é a letra C. Ó. Entendeu? Eu entendi dessa forma.
Biossegurança é em todo lugar, gente. Local de crime, o cara usa EPI, tudo é biossegurança. Exumação usa EPI. Então, gente, esta foi a prova. Alguém quer fazer algum comentário no áudio, quer desabafar, quer xingar? Agora usa o momento. É o seu momento agora de. Eu achei que, no geral, apesar da grande falha de não colocarem questões de necrópsia, eu achei um crime. Em uma questão de necrópsia, eu achei criminoso isso. Mas vocês viram que as questões, no geral, dá para seguir uma lógica. Eu sei uma coisa, a pessoa que nunca viu nada e foi ler internet, ela não fez uma boa prova. Isso eu garanto. A pessoa que nunca viu e que pegou de repente, uma apostila na internet ou mandou o chat GPT fazer, ela não conseguiu fazer a prova. E aqui, de quem fez, ou quem não fez, depois eu tentar fazer, eu acho que conseguiu pela lógica. Claro que foi uma prova focada em quê? Focada em transporte de cadáver, e é estranho, porque lá no ML não vai ser transporte só, vai fazer tudo. Mas eu achei, no geral, uma prova assim, satisfatória, dentro do que o pessoal colocou ali, ó. Eu mesmo só estou com dúvidas em 3 questões aí, que eu estou achando meio esquisitas, né? Pode ser que no gabarito amanhã ele saia com outras coisas? Pode ser. E aí eu vou analisar também. Mas diga isso, eu estou achando assim, dentro do que estava ali, eu acho que estava bem satisfatório. Diga, Wilson. Boa noite. Desculpa te interromper. Essa questão de biossegurança, você lembra mais ou menos qual apostila que você deu? Porque eu não encontrei, por gentileza. Eu acho que está na 3, não tenho certeza. Vou te falar Tá depois. Eu bom. não lembro se é E na como... 1 ou na... Não, não, acho que é na 1. Na 1 tem, no Ah, finalzinho. aquela que tem 100 páginas, eu acho, se eu não me engano. No Tá finalzinho, bom, na 1. tá bom, tá Não, ótimo. mas assim, eu fique tranquilo, eu tenho certeza igual. Uhum. Vocês, as pessoas que nunca viram, de novo, uma pessoa que nunca viu nada aprofundado e leu um resumo ou leu um site, ela não consegue fazer. Porque tem coisa ali muito específica. Por exemplo, aquelas que falam de cadáver de enfisematoso, entendeu? Assim, deu para ver pela lógica, entendeu? Uma pessoa que nunca viu, não consegue. Então, eu acho que vocês aí, pelo que eu deve ter feito a maioria. Só uma pergunta, pessoal, para quem fez. A parte de português e de leis e matemática, estava como? Muito difícil, muito fácil, nível normal? Eu não vi essa parte, né? Quem fez aí pode falar aqui no áudio, pode falar aí para nós aí como é que foi. Mesmo legislação também, porque legislação é meio complicado, né, gente? Mande também, então, por favor, mande para mim essas questões, mas eu acho assim, no geral, acho que, né, meu grande medo, depois de ver tantas provas, meu grande medo é provas mal feitas, com questões sem resposta, qual tem várias questões de 2 respostas, questões muito complexas de dificuldade, isso, muita pegadinha mal feita. Eu achei dentro, a única minha lamentação, a anatomia deles, porque na verdade não colocou lá. Se você olhar no edital, eu até comentei, estranho, que na ementa não tem anatomia. Né? Não tinha na ementa. Eu coloquei até a mais que eu gostei, mas não tem na ementa. Agora, realmente estranho não ter nada de necrópsia. Essa prova me desmentiu. Eu falei assim, gente, toda prova de necrópsia cai as 4 técnicas, Vichel, Letuli, e nessa não caiu, né? Calou minha boca. Mas também serve para quê essa prova? Para treinar vocês para as próximas provas. Nunca é demais. A próxima que tiver, a parte de biossegurança já sabe tudo, já. Entendeu? E aqui em Brasília estão dizendo que vai ser o Sebrasp também, pessoal. Entendeu? Então, assim. E aqui em Brasília vai cobrar tudo de tudo. Aqui deve sim cobrar biossegurança e técnica necrópsia e tudo, né? Mas, enfim, obrigado a todos vocês, né? Obrigado a todos, né, por acompanhar essa correção.